Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí hoje para mais um Conversas Transatlânticas. Eu e meu grande amigo Ricardo Evangelista, CEO da Activities Europa. Né? Já é o terceiro ou quarto programa que a gente faz, né, Ricardo? Comentamos aí o que aconteceu no mês anterior e o que a gente acha que pode acontecer no mês à frente. Não é isso, doutor Ricardo? Caro Bochá, sempre um prazer enorme rever-te aqui online e termos esta conversa. Sim, acho que já é a quarta, talvez até a quinta sessão que fazemos, se contarmos aí com os testes e isso. Sim, e acho que temos aqui bastantes temas para discutir desta vez. Hein? A vida está muito interessante. O mundo está sacudindo. O mundo está sacudindo. O mercado está interessante. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro tema. É isso aí, ó, os caras bonitos ali e tal. Vamos começar pela Europa, então é o Ricardo que começa. Qual que é o primeiro tema, Dilson? Bota aí pra gente. O euro fecha julho com pior semana de perdas em relação ao dólar desde 2022. É isso, Ricardo. Agora é dólar forte? Pois, assim, se tivéssemos uma máquina do tempo e se tivéssemos viajado para quinta-feira à noite, eu diria que sim, eu diria que estávamos a entrar num período em que regressa o dólar forte, ou seja, em que o excepcionalismo americano volta a estar aqui no centro da narrativa dos mercados. No entanto, nós vimos que depois, na sexta-feira, aconteceram ali umas coisas nos Estados Unidos que deixam um pouco confusa a situação, mas já lá iremos. Sexta-feira, só para se atualizar, né? Última sexta-feira, dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. O pessoal que está vendo o programa gravado. Exatamente. Ou seja, julho, na quinta-feira, 31 de julho, o euro estava com uma perda na última semana de 3% face ao dólar. E porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque a União Europeia basicamente rendeu-se aos Estados Unidos, rendeu-se a Trump, capitulou, aceitou pagar uma tarifa de 15%, que é a tarifa base, embora alguns produtos tenham mais, outros um bocadinho menos, mas a tarifa base é 15%. Aceitou pagar uma tarifa de 15% aos Estados Unidos, comprometeu-se também a fazer fortes investimentos nos Estados Unidos, comprometeu-se a comprar, a gastar centenas de milhares de milhões de euros em armamento aos Estados Unidos. Bom, uma série de coisas aqui. Do lado dos Estados Unidos, para equilibrar isto, não houve nada. Ou seja, os Estados Unidos não se comprometeram a nada, ficam com tarifas zero na Europa, não têm que fazer mais nada e, portanto, é este o cenário. Como é que os mercados interpretaram isto? Os mercados interpretaram isto como sendo negativo para a Europa, ou seja, apesar da forma como a Ursula von der Leyen, que é a Presidente da Comissão Europeia, tentou vender isto como sendo um desfecho positivo. Uma coisa boa. Uma coisa boa, uma vez que ia eliminar a incerteza. No entanto, os mercados não compraram essa explicação. Não compraram essa explicação porquê? Porque o que isto vai criar, na verdade, são mais ventos contrários para as exportações europeias para os Estados Unidos. E os Estados Unidos são um dos principais mercados da União Europeia. Portanto, o que temos aqui foi uma capitulação total da União Europeia aos Estados Unidos, que economicamente cria aqui eventos contrários e é vista pelos mercados como sendo negativa, mas para além disso, eu penso que também é mau, é um desfecho muito negativo para a União Europeia, porque mostrou que a União Europeia é um tigre sem dentes. Ou seja, a União Europeia é um gigante económico, é verdade, é sim senhor. Agora, é um gigante económico que politicamente é um anão e que não tem capacidade para influenciar nada no mundo e quando entra numa disputa com os Estados Unidos, imediatamente se rende e aceita os termos que lhe são impostos. Portanto, não me surpreende aqui que os mercados tenham reagido vendendo o euro. Nós tínhamos vindo a observar, desde o princípio do ano, um fenómeno
que muitos pensavam que seria o fim do excepcionalismo americano e o fim do excepcionalismo do dólar, em que havia um fluxo de investimento que estava a migrar de ativos americanos para a Europa e que estava, portanto, a provocar um fortalecimento do euro face ao dólar americano, e esta situação aqui veio um pouco pôr o travão a isso. Portanto, eu penso que este momento foi um momento trágico para a Europa. Eu devo dizer que acreditava muito no projeto europeu e continuo a acreditar, e acho que os países que compõem a União Europeia isolados vão ser ainda mais insignificantes do que é a União Europeia neste momento. Portanto, penso que a União Europeia é fundamental. Agora, perdi um pouco a esperança de que esta União Europeia possa vir a ter uma voz a nível global que seja ouvida. Foi um momento de verdade e um momento em que se viu que na Europa o rei vai nu e a Europa, então, como eu dizia há pouco, é um tigre sem dentes, um gigante económico, mas um anão político. É só isto que eu tenho a dizer. Você vive por dentro aí, afinal de contas, o Ricardo está em Portugal, mora em Portugal, mas tem família, né? Tem família em Londres, está sempre na Inglaterra também, enfim, conhece bem ali a região toda, né? Você tem a visão de dentro aí, de fora realmente. Falei hoje, inclusive, no programa que eu tenho aqui na Active, falei, inclusive, poxa, desde a crise de 2008 que o PIB europeu descolou muito do PIB americano, né? O PIB americano disparou e a Europa meio que estagnou, né? Então, tem mais de 15 anos aí meio estagnado, com os Estados Unidos avançando rápido, né? Crescendo rápido o PIB. Eu acho que talvez nessas horas apareça essa diferença, na hora de negociar as coisas, né? O cara ficou muito maior, ele tem mais margem, né, Ricardo? Eu penso que não é só isso, Poxa, eu penso que não é só isso. Eu aqui acredito que a Europa, como eu disse, é um tigre sem dentes e um anão político, porque a Europa estava a negociar um acordo comercial nos Estados Unidos, mas o cenário por trás vai muito para além da área comercial. Este cenário por trás é um cenário que envolve o setor da defesa, em que a Europa, com a queda do Muro de Berlim em 1990, aproveitou aquilo a que se chama o dividendo da paz. Ou seja, a Europa deixou de investir em defesa porque acreditava que a história tinha acabado. Os Estados Unidos porque inclusive os Estados Unidos botou dinheiro, né? Muitos anos, né? Até agora o Trump não quer mais, né? Os Estados Unidos assumiram a despesa com a defesa, a Europa deixou de gastar em defesa, portanto, tornou-se um tigre sem dentes, como eu digo, e agora entrou aqui numa negociação com os Estados Unidos, que era uma negociação supostamente comercial, mas em que a Europa sabia que tinha um pouco uma arma apontada à cabeça, porque se a Europa não aceitasse os termos impostos pela administração Trump nas questões comerciais, iria depois sofrer consequências a nível geopolítico, iria sofrer a consequência de os Estados Unidos, por exemplo, dizerem, então a NATO acaba já a NATO e vocês vão enfrentar os russos aí sozinhos. Por exemplo, ok? Mas Ucrânia, apoio à Ucrânia. Não, esquece. Se vocês não nos apoiam, nós não vamos apoiar o vosso aliado da Ucrânia. Portanto, isto assim explicado de forma um pouco simplista, é uma situação em que a Europa estava a negociar estava a negociar um acordo comercial, mas em que a sua falta de projeção política e geopolítica e militar a nível global ditou que a Europa tivesse que aceitar termos humilhantes e termos que economicamente são negativos. Portanto, por isso eu digo que a União Europeia é bom que acorde mesmo agora, ok? E é bom que comece mesmo a pensar em mudar o paradigma. Algumas escolhas difíceis vão ter que ser feitas, porque não podemos ter o Estado Social que temos neste momento na Europa e, ao mesmo tempo, fazer o investimento que vai ser necessário fazer em defesa. Portanto, a Europa vai ter que acordar, mas, neste momento, vai entrar, já nesta nova fase, numa posição fragilizada e, economicamente, a enfrentar cada vez um cenário mais complicado. Uhum.
Que era o nosso slide seguinte ali, né? Conforme você acabou de expor, foi uma capitulação europeia, né? Foi um acordo que para o europeu não parece ser muito bom, né? Afinal de contas, a Europa abriu mão de várias coisas ali, vai pagar imposto e não cobra imposto na volta, e ainda tem a questão do investimento, que ficou um negócio meio... São 600 bi de investimento europeu nos Estados Unidos, mas ficou meio vago isso, né? Quem vai fazer esse investimento? Eu vi alguém da Alemanha falando alguma coisa sobre isso também. Não, nós não comprometemos, não. Alguém vai fazer, mas não é a gente. Enfim, não tem um comprometimento em cima desse dinheiro a ser investido. Não se sabe ainda quem vai fazer. Enfim, como você disse aí, eu acho que talvez tenha sido uma vitória do Trump aí, mais uma, né? Aos pouquinhos ele vai ganhando ali, né? Contra o Japão também. A China, ele está... Enfim, lutando contra a China ali, eu acho que nesse meio do caminho todo ele está usando o Brasil para dar um recado para os outros países, mas daqui a pouco nós chegar na hora de falar do Brasil, a gente comenta isso. Beleza? Muito bem. Adilson, bota o próximo aí. Estados Unidos, vamos lá. O que temos de Estados Unidos de destaque? Quando teremos corte nos juros? Ficou setembro, né? Eu acho que depois de sexta-feira, ou seja, na sexta-feira, dia 1 de agosto, nós tivemos ali a publicação dos non-farm payroll, exatamente, e tivemos também a produção, a manufatura, os dados sobre a manufatura, que ficaram um pouco ofuscados pelos dados do emprego, mas foram bem ruins, né? Foram também negativos, bastante abaixo do que se esperava, tal como o payroll. O payroll foi um payroll negativo, abaixo do que se esperava, e para além disso, ainda veio ali com uma correção, não é? Relativamente aos meses de maio e junho. Ou seja, os meses de maio e junho foram revistos em baixa. Eu não entendo por que o mercado opera tanto o payroll do jeito que opera, entendeu? Porque, se no mês passado, o número foi 114 mês passado, ou 115, sei lá, 100 e alguma coisinha, e aí a revisão agora foi para 15 mil, alguma coisa assim. Se no mês passado sai 15 mil, o mercado opera diferente, né? Operaria diferente em cima da notícia. Aí o mercado opera de uma maneira, acreditando numa coisa que não é verdade, e passa um mês é revisto. Sabe, o mercado dá muito valor para o curto prazo nesses números, que eu acho que não deveria ter esse valor, né? Enfim. O presidente Trump demitiu a pessoa responsável aqui pelo organismo que faz a entrega destes números. Pelo Departamento de Trabalho lá, né? Sim. É uma mulher, eu acho, né? É uma senhora, sim. Exato. Ela demitiu, falou que ela estava, inclusive, forjando os números. Manipulando ali a informação. A informação. São acusações bastante graves. Pronto, eu acho que é um pouco como se fazia no tempo dos romanos, não é? Em que quando o mensageiro trazia más notícias, arrancava-se a cabeça ao mensageiro para o castigar, não é? Ou seja, e aqui é um pouco isso. Trump, quando não gostou das notícias... e porquê é que Trump não gostou? Porque é assim, é um pouco um paradoxo, porque Trump até deveria gostar, de certa forma, porque agora as probabilidades da Fed cortar juros, que é o grande desígnio de Trump a nível da política monetária... Aumentam, né? Ou seja, agora é muito mais provável que a Fed, de facto, vá cortar em setembro, até ao dia 1 de agosto. Estávamos todos um pouco hesitantes, será que corta em setembro, será que não corta? Pronto, agora acho que estamos todos de acordo, vai cortar em setembro, não é? 97% das... A curva está marcando 97%. Exato, ou seja, o presidente Trump deveria estar satisfeito. No entanto, ele não está satisfeito porque estes dados mais negativos, eu acho que eles começam a ser a primeira informação realmente tangível em que se nota o impacto negativo da incerteza gerada pela administração Trump com a questão das tarifas e também pela questão do choque sobre a imigração. Ou seja, há aqui uma série de medidas da administração Trump
que desde que elas foram lançadas se fala que poderão vir a ter impacto negativo sobre a atividade Sobre económica. atividades. Ok? Mas até agora não tínhamos nada tangível. Dizíamos, não, isso só se vai começar a refletir mais tarde, se calhar não se vai refletir. Pronto, agora começamos a ter O aqui conjunto algo de dados da tangível. semana passada, o conjunto de dados da semana passada, Sim. foram vários dados, né? O conjunto Sim. de dados foi ruim, né? Payroll Exato. ruim, Manufatura. o PMI do ISM na sexta-feira, né? O industrial, ISM da manufatura. Sim. Ruim também, mas teve um PIB bom, né? O anúncio do PIB na quarta-feira veio acima PIB, também. 3%. 3%. É extraordinário. É extraordinário. Agora, assim, esse crescimento do PIB, repara, vamos ver o que é que acontece agora, porque os outros dados que normalmente ilustram... Eles não estão conversando entre eles, né? Não faz assim muito sentido. Não faz assim muito sentido. Agora, também é verdade que o PIB no segundo trimestre, não é? Também beneficiou muito de um dólar mais fraco, ok? Porque muitas das empresas americanas são empresas com alcance global e que faturam noutros países, noutras moedas, e com o enfraquecimento... Conseguiram exportar mais. E não é só isso, e com o enfraquecimento do dólar, as exportações, o valor das exportações em dólares cresce muito, e o valor da atividade económica cresce. Porque ao faturarem em euros, por exemplo, na Europa, as tecnológicas faturam em euros na Europa, 100 euros na Europa, em vez de valer 112 dólares, agora vale 115. Portanto, ou 116. Tem um efeito estatístico em cima disso aí. Exatamente. Portanto, há ali o efeito cambial. Agora, os números que realmente mostram de uma forma mais granular a performance da economia subjacente começam a ser negativos. E é por isso que Trump decidiu ali arrancar a cabeça à senhora mensageira. Da senhora, a mensageira do mercado do Departamento de Trabalho. Enfim, portanto, teremos mais novidades ao longo do mês aí também, né? Próximos dados serão interessantes. Eu acho que o número muito importante vai ser no dia 12 de agosto, vamos ter então a inflação nos Estados Unidos. E esta inflação acho que também vai ter importância, sobretudo para o que estamos aqui agora neste ponto, que é, estamos aqui a falar sobre se a Fed corta ou não taxas em setembro. Se vier mais baixa, né? Se vier mais baixa... Se é mais baixa, vai-se reacender o debate de novo. Será que corta? Será que não corta? Agora, mas eu acho que não. Eu acho que definitivamente é muito, muito, muito mais provável que a Fed corte em setembro do que qualquer outro cenário. Eu acho que é isso. Acho que é 25 de setembro o mercado. Se não for isso nesse momento, teremos perdas grandes no mercado. Também vai ser interessante ver quando é que o Jerome Powell, ou seja, o presidente da Fed, começa a adotar um discurso... A mudar o discurso. Vai ser o discurso dele pós... Quarta-feira a gente fez um programa aqui na Active, no dia do FONC, né? O Gabriel Guzmão aqui teve a ideia de montar um programa na hora ali para falar sobre o FONC e tal, não sei o que. Ficamos 1 hora conversando aqui ao longo do anúncio do FONC, depois a coletiva. E na coletiva de imprensa, o Powell foi bem cauteloso, para falar o mínimo, né? Falou, não estamos olhando, está muito calmo aqui, não vemos cortes e tal. Para falar o mínimo, ele foi cauteloso, né? Enfim, sim. Ele vai ter que mudar o discurso bastante até setembro para poder... Ele vai ter que mudar, até porque o principal trabalho do Jerome Powell é gerir a comunicação, é a função dele. Okay? Então, mas será que ele não tinha esse número, será, do relatório de emprego? Eu sempre fico nessa questão se o cara do Banco Central americano tem acesso antecipado ao número. Acho que não. O número era na sexta e ele na quarta-feira fala um negócio totalmente contrário, né? Enfim... talvez houve duas pessoas, houve dois membros do Comitê de Política Monetária da Fed que, na verdade, mostraram estar em desacordo
não é? E que defendiam um corte já. Mas são poucos, 2 é pouco, né? 2 é pouco. Aliás, uma delas saiu agora, uma da presidente da Fed, agora já. Está trocando, né? Está trocando, né? O Trump vai indicar uma agora ali. Sim, sim. Portanto, eu acho que sim, vamos ter corte nos juros em setembro, acho que sim, mas a questão agora já não é só se vamos ter o corte em setembro, é se vamos ter em setembro e mais algum antes do fim do ano. O fim do ano. Essa já tem gente falando em 3 até o final do ano. Portanto, o que se cria aqui, então, é um cenário bastante bearish, ou seja, um cenário em que podemos começar a antecipar o regresso da dinâmica que tivemos durante os primeiros 6 meses, que foi o enfraquecimento do dólar. Okay? O enfraquecimento do dólar poderá ser esse o caso. Penso que os dados da inflação vão ser muito importantes. O discurso que o Powell vai adotar vai ser muito importante. E também a reação dos mercados agora a esta questão das tarifas, em que o Brasil realmente está aqui no olho do furacão mesmo. Brasil, olho do furacão. Vamos falar de Brasil então? Bota lá, Dilson, bota Brasil pra gente aí então, que é o próximo tópico. Então, as tarefas do Trump obviamente impactam as empresas brasileiras. Tudo bem que várias empresas foram retiradas ali, né? Não sei se acompanhou de perto, Ricardo, mas de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos, 40% foi retirado do... Certo. Né, o governo Trump tirou das tarifas ali 40%, entre peças de avião, tanto é que a Embraer subiu bastante aqui na Bolsa no dia do anúncio, né? Mas ele manteve algumas coisas, por exemplo, taxação sobre carne, acho que é difícil tirar a taxação sobre as carnes, porque afinal de contas os Estados Unidos produz carne, então provavelmente o Brasil vai ter que recolocar isso, provavelmente a gente vai ter algum impacto, inclusive, inflacionário no Brasil, desinflacionário, né, porque vai sobrar carne no mercado local, provavelmente o preço das carnes vão cair, enfim, eu acho que o jogo do Trump com o Brasil ele é diferente, eu falei isso num programa aqui nosso, 2 semanas atrás, quando saiu o assunto, logo depois quando começou o assunto. Eu acho que ele está usando o Brasil de exemplo. Ele falou, porque ele pegou o país com um tamanho razoável, o Brasil tem um tamanho, é um país grande, mas do ponto de vista comercial, o Brasil é menos de 2% do comércio mundial, então é um país mais fechado até do ponto de vista comercial. Ele falou, eu vou pegar esse cara aqui e vou dar uma amassada nele e vou mostrar para todo mundo aqui que eu estou falando sério. Né? Para os outros que estão negociando comigo aqui, eles vão ver, se os caras não aceitarem, olha como é que eu tratei outro maluco lá que estava contra a gente, né? Então eu acho que ele está meio usando o Brasil meio que de bode expiatório nesse caso. O Brasil não é tão relevante para ele, o Brasil vende para ele petróleo, né? O principal item da pauta é petróleo. Ele pode comprar petróleo de outro lugar, né? Então, o mercado de petróleo ele gira, né? Ele compra de outro lugar, aí esse outro lugar, né, que vendeu para lá deixou de vender aqui, aí o Brasil vende ali, então o negócio meio que se realoca, né? Então eu acho que é isso, acho que tem um pouco disso no Trump vindo para cima. Obviamente ele está usando a agenda política para justificar, né, a questão do julgamento do Bolsonaro aqui, que ele chegou a citar sobre isso, mas eu acho que não é muito isso não. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa, Ricardo, que o europeu é diferente e o americano também é diferente, caras como o Trump, assim, né? Mas, no geral, o americano também é diferente. O brasileiro fala muita bobagem, assim, fala e como se não tivesse acontecido nada, né? Então, por exemplo, o Lula, quando o Trump estava na eleição, ele falou que a vitória do Trump era a vitória do fascismo nos Estados Unidos. Ele falou isso, tem vídeo dele falando isso, entendeu? Poxa, aqui no Brasil os caras falam essa bobagem e não acontece nada, você entendeu? Não acontece nada. Ele falou essa bobagem. Mas lá nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos o cara deixa anotado no caderninho ali, ó. O cara falou que era fascista aqui, ó, nazista e tal. Na primeira que eu puder, eu vou pegar ele de volta. Né? A questão de mudar o dólar como moeda de comércio. Ninguém está falando disso. O único cara que insiste nisso, e o Lula falou ontem de novo, ontem, esse fim de semana teve congresso do PT aqui no Brasil. Ele falou de novo que buscar uma outra moeda é importante para a gente não ficar dependente e tal. Sim. Ele voltou esse assunto novamente. Ou seja, são coisas que para os americanos é caro. O Trump deu uma entrevista e falou, o dólar deixar de ser a moeda mundial, né, a moeda
enfim, usada por todos, equivale a uma guerra contra a gente, né? O poderio econômico dos Estados Unidos afunda se o dólar não for mais a moeda. Vai ter uma perda grande. E ele falou assim, eu não vou deixar. Com o meu governo isso não vai acontecer. E quem é o único cara do mundo que está falando sobre esse assunto? Brasil está falando sobre esse assunto. Sim, então assim, tem muitas coisas ali juntas ali, sabe? Mas olha, o Brasil é o único que está a falar sobre o assunto, mas há outros países que estão a agir sobre o assunto também. Porque, por exemplo... Mas nem a China fala... China... A China não fala, mas age. Ou seja, mas está agindo. Está tentando fazer alguma coisa. Se nós olharmos para as compras de ouro, por exemplo, pelos bancos centrais da China, da Índia, da Turquia, dos países do Golfo, dos Emiratos, do Catar, estes países estão a fazer compras enormes de ouro, justamente para alienarem as reservas que tinham em dólares, ou seja, para ficarem cada vez menos, a tentarem ficar cada vez menos estão substituindo, expostos, menos expostos ao dólar e logo aos desígnios da política internacional americana, não é? Uhum. Portanto, o Brasil pode ser o único que está a falar, mas não é o único que pensa o mesmo. Não, eu acho que não é. Eu acho que não é, mas o negócio do discurso é muito... O negócio do discurso é muito... Quando a pessoa fala, né? Eu acho que... A atitude é uma... Olha, visto de fora, ok? Portanto, vale o que vale. Não é uma opinião muito informada como a tua, mas, assim, visto de fora, eu acho que aqui temos um choque de personalidades também. Porque são os egos. Tanto o presidente Lula como o presidente Trump são duas personalidades muito, muito fortes, que adoram o som da sua própria voz, que têm ideias muito, como é que eu ia dizer, muito próprias, não é? E contrárias, né? E contrárias, ou seja, é o positivo e o negativo, e chocam. E, portanto, acho que aqui temos um caso de... Pronto, é quase um caso de desavença pessoal aqui. Pronto, se fossem num bar, se encontrassem num bar... Se calhar havia violência ali entre os dois, não é? Portanto, eu penso que é um pouco isso também que está a impactar. Porque aconteceu com o Brasil é diferente do que aconteceu com os outros países, né? Nós vamos aplicar 50% no Brasil de taxa e não tem conversa, né? Não tem ninguém do governo americano tratando com o governo brasileiro. Não tem o assunto... O governo brasileiro toda hora fala, nós estamos tentando conversar com eles lá, eles não atendem a gente, ninguém atende o nosso telefone, não existe um canal. Essa semana saiu um noticiário no fim de semana de que talvez pudesse ter uma conversa, mas é tudo no talvez, sabe? Não está rolando nada entre as... E diz-me uma coisa, porque eu tenho curiosidade sobre um ponto aqui. Esta pressão que vem de fora, ou seja, este ataque quase dos Estados Unidos ao Brasil, isto não está a ser benéfico para o presidente Lula e para o seu movimento político? O governo estava nas cordas aqui no Brasil, né? Enfim, a agenda econômica parece começar, né, a naufragar, né? As contas públicas estão no mínimo, para dizer o mínimo, estão descalibradas, para dizer o mínimo. Um aumento de impostos, o governo estava sem discurso e nas cordas ali, tentando arrumar alguma coisa, e ele conseguiu. Agora ele tem o discurso da soberania nacional, nós estamos sendo atacados pelos Estados Unidos, que estão nos imputando novas regras, e isso aqui não vai acontecer, sabe? Nós vamos defender as nossas instituições. Aí criou um senso meio que de patriotismo ali, que não é muito a do PT, tá? Esse negócio do patriotismo do PT não é muito a deles, né? É mais do outro lado. Sim. É mais o lado do Bolsonaro. O PT, ele não é o negócio do PT é o socialismo, então, independente de que país seja, né? O negócio do Foro de São Paulo, enfim, essa é mais ou menos a ideia do PT. Então, ele pegou uma bandeira que normalmente não é dele, que é a questão da soberania nacional e tal, do patriotismo, e está balançando essa bandeira aí, e as pesquisas de intenção de voto, de aprovação do governo e tal, melhoraram.
né? Se você pegar os últimos 15 dias, o governo melhorou a aprovação dele perante a opinião pública, perante o eleitor brasileiro. E aí, acendeu né, o PT. É muito difícil você ganhar eleições no Brasil contra o PT, né? Porque é muito difícil. No auge da Lava Jato, em 2018, com Lula preso, boa parte do PT envolvido no escândalo, sendo processado, preso ou em vias de ser preso, um escândalo gigantesco, o PT fez 45% dos votos no segundo turno para presidente do Brasil. Ou seja, é muito difícil ganhar uma eleição deles. E toda eleição eles buscam algum. Na última eleição foi a democracia, na outra eleição é a privatização. Ele tem sempre algum mote ali, que eles batem aquilo ali na eleição, sabe? E acham um caminho e daquele jeito eles ganham a eleição. Então agora, aparentemente, está muito longe a eleição ainda, falta mais de um ano, né? Mas aparentemente é o discurso da soberania nacional que está fazendo o eleitor de meio ali migrar mais para o lado do PT. Então sim, a aprovação do governo melhorou nas últimas semanas, sim. E sobre os mercados aí brasileiros, houve algum impacto positivo ou negativo ou não? O primeiro impacto foi negativo, né? Mas aos poucos meio que se equilibrou. A sensação do mercado é de vamos ver, sabe? Não tem como ficar, a ideia do mercado não tem como essa taxa ficar alta há muito tempo, né? Isso aqui vai ser revertido de alguma forma. Então acho que esse é meio que o sentimento do mercado agora, é que nós temos uma bomba muito pior armada, que se alguém detonar essa bomba, aí nós vamos ter um problema grande, que é a questão da lei Magnitsky, não sei se você acompanhou aí, contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, a lei... Mas se puderes explicar, porque acho que... O Alexandre de Moraes, ele é o... Isso, o Alexandre de Moraes, ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. O Brasil tem... agora eu não sei se são 11 ou 12 ministros, agora eu me confundi. Do ministro do STF. E o Alexandre de Moraes talvez tenha sido o mais midiático aí nos últimos anos. Depois que ele entrou, ele começou a tomar muitas decisões monocráticas, ele é o cara que está na frente no julgamento do suposto golpe aqui do 8 de janeiro, ele que é o cara que está fazendo isso, que está julgando as pessoas, ele é meio acusador, meio o juiz também, ele faz tudo, sabe? E tem muitas críticas internas aqui de boa parte da população e de boa parte dos formadores de opinião pública no Brasil, de que talvez ele esteja passando um pouco do limite ali do cargo dele. E isso, né, várias pessoas no Brasil, hoje tem pessoas, por incrível que pareça, nós temos exilados políticos hoje no Brasil. Né? Tem muita gente que fugiu do Brasil e não está morando no Brasil mais. Né? Entre jornalistas, políticos, inclusive o filho do presidente da República, do ex-presidente Bolsonaro, filho, fugiu para os Estados Unidos, está nos Estados Unidos, não volta. Se ele botar o pé no Brasil, ele vai ser preso. Então ele fica nos Estados Unidos, jornalistas foram embora, enfim. A gente tem existe uma espécie de uma censura hoje, não vou falar uma censura instalada totalmente, mas existe algumas coisas que a gente não pode falar ou fazer no Brasil hoje. Né? E o cara que capitaneia isso é o Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes. Né? Então, o que o governo Trump fez? Ele foi para cima do Alexandre de Moraes e botou a lei Magnitsky nele. E, basicamente, a lei Magnitsky é a sentença de morte, né, da vida financeira de uma pessoa. Né? Ele não pode ter conta em banco, porque nenhum banco brasileiro pode ter contato com ele, porque se ele tiver uma conta num banco brasileiro, esse banco brasileiro não pode fechar câmbio com um banco americano. Sim, sim. Entendeu? Ou seja, o Itaú, por exemplo, o maior banco privado brasileiro. Se ele tem uma conta no Itaú, o Itaú não pode fechar câmbio de remessa. Ele perde, sim, ele fica excluído do mercado internacional. É uma pessoa sancionada. É uma pessoa sancionada. Está sancionado. Então, existe uma discussão aqui no Brasil, o STF, durante o fim de semana, eu acho que meio que desarmou essa bomba, mas tudo pode acontecer, né? O STF queria falar, não, os bancos são obrigados a atender o Alexandre de Moraes. São obrigados a atender o Alexandre de Moraes. Se eles fizerem isso,
né? Se eles fizerem, não, a sanção americana não vale aqui em território nacional, aqui não tem disso. Se eles fizerem isso, eu acho que aí nós temos um problema seríssimo e que vai ser uma bomba atômica armada e com repercussão muito, muito imediata, né? Você imagina se os bancos brasileiros não puderem fechar câmbio. Sim, fica um pouco como a Rússia, não é? O Brasil fica com os exportadores e importadores e capital que vem para o Brasil, capital que sai, que trava a economia toda, vai travar a economia toda. Aí eu acho que a gente pode ter uma perda grande em ativos, enfim, eu acho que é um problema grande que está incubado ali. No fim de semana, acho que os bancos devem ter ido falar com o pessoal do STF lá e falar, pessoal, não dá, segura a onda aí, se vocês fizerem isso, vai acabar com tudo. E meio que saiu na imprensa de que os ministros do STF, os outros ministros do STF falaram, não, vamos esperar, não é assim não vamos fazer nada, está sancionado, enfim. Temos que ver o que vai acontecer e quais serão os próximos capítulos dessa novela aí, que eu acho que está só começando. Estou aqui com o gráfico do BRA 50. Essa queda grande que teve ali, isto é um gráfico diário, aquela não é? queda... Isso, aquela queda grande que teve ali foi o 9 de julho, foi o dia do anúncio. 9 de julho. Mas depois ele está para baixo, mas está mais estável, né? Você vê que está todo mundo esperando, né? Sim, mas está aqui com um suporte interessante aqui nos 13,32, não é? 13,30, está aqui com um suporte interessante. Tem uma média móvel em 130 mil mais ou menos também. A média móvel de 200 está no 130 mil. Acho que é um ponto importante aí. A média móvel de 200 é um ponto importante aí a ser batido. Mas vamos ver assim, mas pode ser, de facto, se este caso que tu descreveste agora, se continuar a evoluir e se o bom senso não prevalecer, de facto, sim, podemos ter aqui um problema. Podemos ter um problema rápido. Uma nova Rússia, não é? Imagina isso. Imagina isso, a gente virar uma nova Rússia do nada. Mas eu acho, mas sabes que ao mesmo tempo eu acho que isso também é um pouco bluff do Donald Trump. E não só bluff. Não podemos, como vocês dizem no Brasil, tapar o sol com a peneira, não é? A realidade aqui é que fazer isto não é muito aceitável. Ou seja, utilizar uma arma destas, ou seja, utilizar o privilégio americano que eles têm, porque controlam o sistema financeiro global, utilizar esse privilégio para um fim político tão pequeno, tão específico, que é atacar uma pessoa, eu acho que não é apropriado, e acho que aqui os Estados Unidos e a administração Trump estão a agir mal, ok? Estão a agir mal e deixam o lado brasileiro, independentemente desta pessoa, deste juiz merecer ou não tudo o que lhe possa acontecer, independentemente disso, eu penso que os Estados Unidos estão a banalizar este tipo de intervenções muito musculadas, ou seja, em que utilizam o seu privilégio, e isso vai depois acelerar aquele processo que nós falávamos há pouco, que é o desejo que cada vez é mais prevalecente em muitos países no mundo, que é o desejo de desdolarizar, ou seja, de menorizar a exposição aos ativos americanos, ao dólar, ao sistema financeiro americano, menorizar o mais possível essa exposição. Portanto, aqui temos mais um episódio em que de certeza que vai criar mais incentivo para que o Brasil, mas também outros países, investam ainda mais neste processo de desdolarização. Também aconteceu com a Rússia, né? A Rússia também. Sim. A Rússia ainda foi pior, né? Que a Rússia e os Estados Unidos bloqueou as reservas da Rússia nos bancos americanos, sim, né? E a Europa isso aí também é uma mudança de paradigma muito forte, né? Sim. Eu não posso fazer guerra contra ninguém aqui, né? Sim. Não posso fazer nada aqui. Se eu fizer, o cara vai me tirar, então eu tiro o dinheiro de lá. Isso pode gerar uma reação em cadeia muito forte, né? Foi a partir de fevereiro de 2022 que nós vimos começou o movimento de compra de ouro pelos países, né? Exatamente. Talvez tenha sido existe essa correlação. O ponto inicial aí. E isto agora que está a acontecer no Brasil, acho que vai alimentar esse processo. Sim. Próximo lá, Dilson, pra gente... O que temos aí?
E o Copom, mas a gente comentou, né? Comentei aqui que o Copom mantém porta aberta para aumento de taxa de juros. Ele foi bem cauteloso na... não, comentei no meu programa hoje, aqui no nosso aqui não Conversa Atlântica não falei, que a gente teve também reunião de taxa de juros no Brasil na última quarta-feira, né? Manutenção, mas o comunicado do Copom estamos tranquilos, estamos olhando aqui, se precisar subir juros novamente, nós subiremos, entendeu? E aí entra muito, tem uma entrevista com o Alberto, economista-chefe aqui do Goldman Sachs no Brasil. Eu vi uma entrevista com ele na semana passada que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, se o juro for para 18%, não muda nada. O problema do Brasil não é os juros, o problema do Brasil são as contas públicas, né? Ele diz isso, e eu concordo em gênero, número e grau com ele. Enquanto as contas públicas não se acertarem, a gente não vai ter uma inflação sob controle, porque o governo está metendo dinheiro na economia, né? Está metendo dinheiro na economia e aí, obviamente, o preço de nada vai cair, o preço só sobe, o consumo está elevado com dinheiro fabricado, né? Que não existe o dinheiro muitas vezes. Então, o governo, né, tem déficit fiscal, imprime dinheiro para pagar a conta, ou aumenta imposto, ou faz os dois, né? Aumenta imposto, não consegue fechar tudo e imprime dinheiro para pagar a conta. E, obviamente, isso é um processo inflacionário. Enquanto a gente não atacar isso, pode botar 18, 25, que é o cenário de dominância fiscal, que eu acho que a gente está entrando nele aqui no Brasil a passos largos, assim. Existe um risco, não é? Existe um risco. Não é só não ajudar a controlar a inflação, é que também existe um risco de estrangular o investimento e estrangular a confiança. Já está estrangulado. Já está estrangulado. Ninguém consegue pegar dinheiro emprestado nesse nível de preço. Porque normalmente o que acontece quando temos políticas fiscais que são expansionistas, não é? Que têm um efeito inflacionário sobre a economia, mas depois temos a política monetária que tenta contrabalançar isso. Normalmente o resultado é o pior dos dois mundos, não é? Porque acabamos com a inflação alta e com o crescimento baixo, não é? Com a estagflação. A estagflação. É mais ou menos um cenário que talvez a gente esteja caminhando para ele aqui no Brasil, infelizmente, né? Enquanto as contas públicas não estiverem corretas, a gente vai sofrer isso aí. E não adianta, nós temos eleição ano que vem, até a eleição não vai acontecer nada, né? Teremos mais do mesmo até a eleição. Eu falei no meu programa de manhã que eu acho que o diagnóstico é errado no Brasil, né? Temos um déficit, ele vai lá e aumenta o imposto. Justiça social, estamos aqui pagando imposto, aqui, tirando os mais ricos para pagar conta, não sei o quê. Beleza, aí aquele problema resolve por 2, 3 meses, de novo tem dívida, ele vai lá e de novo aumenta outro tipo de imposto. É o que está acontecendo, tem 3 anos disso já, temos eleição ano que vem, não é um ano que historicamente os governos fazem nenhum tipo de ajuste, não vão economizar nada porque é ano de eleição, então teremos mais déficit e provavelmente teremos mais aumento de imposto, né? É o que temos, é o que está acontecendo e vamos até a eleição em outubro do ano que vem. Então falta mais de um ano aí, a nossa novela mexicana aqui, a nossa novela dramática não acaba, né? Ela vai continuar até outubro pelo menos, e depois de outubro, quem ganhar a eleição provavelmente vai ter que lidar com isso, né? E veremos como é que vai ser os próximos passos. Mas eu acho que essa novela mexicana não é só no Brasil, eu acho que estamos com novela mexicana global neste momento, porque... Todos os estados, principalmente depois da Covid, né? Depois da Covid, acho que foi o... Eu acho que estamos com novela mexicana em todo lado, mesmo nos Estados Unidos. Nós olhamos agora para esta Big Beautiful Bill e é difícil entender como é que se consegue justificar a criação de mais dívida ainda para os Estados Unidos. Aí estamos a falar, penso que o consenso está entre os 4 e os 6 trilhões de dívida que vai ser criada durante os próximos anos. Ou seja, dívida adicional. Impagável, né? A dívida é impagável. Dívida impagável. Como é que é possível? Como é que é possível isto estar a acontecer e como é que é possível que se faça isto para depois cortar na receita fiscal? Ou seja, vamos cortar na receita fiscal, vamos aumentar a dívida, o que quer dizer que vai custar mais manter essa dívida, não é? Porque a dívida não é só a dívida, pois há também o custo dessa dívida, o juro, não é?
tem que se pagar, ou seja, tem que se manter essa dívida. Os Estados Unidos já gastam mais a manter a dívida do que em defesa, por exemplo. Okay? Portanto, isto vai agravar, ou seja, isto também é uma novela mexicana, eu acho. E acho que estamos todos aqui a viver em última análise, a gente tem a inflação que não cai. Estamos aqui a viver um cenário expansionário. Estamos a viver um cenário aqui em que não sei, o que fazia sentido, o que era a ortodoxia e a forma de governar, a forma de comunicar, etc. Eu acho que o paradigma mudou 180 graus, mudou tudo, e nós é que temos que nos adaptar. Nós temos que nos adaptar a isto. Temos que começar a entender que a forma de comunicar e a forma de decidir mudou, ok? A comunicação já não se faz nos mesmos termos. A forma de decidir, ou seja, aquela ortodoxia económica acabou, ok? Estamos a viver aqui, a atravessar mares nunca antes navegados, e o equilíbrio geopolítico global mudou também, ok? Não sabemos ainda bem para onde é que isto tudo vai, portanto estamos aqui numa novela mexicana total e global. O que para nós é bom porque temos muita coisa para debater e para analisar e para nos entretermos a estudar. Portanto, mas sim, é a novela mexicana total e global, é verdade. É isso aí. Feito então, Adilson, temos mais temas? Não, né? É só, agora aqui o nosso momento cultural, não é? Tem um momento cultural. Sempre, o nosso momento cultural que fica sempre um pouco desprezado. Mas eu esta semana queria falar sobre um podcast. E é um podcast, infelizmente, é um podcast disponível em inglês, ou seja, não há uma versão portuguesa, mas para quem falar inglês e tiver um interesse sobre a situação nos Estados Unidos, a situação política, portanto, análise da política americana, de uma forma mais ou menos independente, pronto, tanto quanto possível, eu vou sugerir o The Rest is Politics US, que é um podcast com o Anthony Scaramucci, que foi porta-voz do Donald Trump no primeiro mandato durante 12 dias, acho eu. O Anthony Scaramucci é um trader também, a profissão dele é trader, ele trabalhou para o Goldman Sachs, etc. Mas ele tem o seu próprio fundo, também é alguém que investe muito em cripto. Portanto, temos o Anthony Scaramucci e depois temos a Kathy Kay. A Kathy Kay é uma jornalista inglesa, mas que vive há muitos anos em Washington e que foi correspondente da BBC durante muitos anos em Washington. Eles fazem uma análise que inclui a economia, inclui a política, inclui questões sociais. Como é que é o nome de novo do podcast? Então, The Rest is Politics. O resto é política. The Rest is Politics US. The Rest is Politics US. Eu recomendo para quem quer entender um pouco melhor. E ele tem uma periodicidade? Como é que é o... É semanal. Semanal. É semanal. Está onde? Está no Spotify? Está no Spotify, está no Apple Podcast, está no YouTube também, está em todo lado. Legal, vou dar uma olhada também. Sim. Vou dar uma olhada. Esse seriado eu estou vendo A Invasão. É um seriado de... Está no Prime Video ali. Eu não sei se é Prime Video ou é Apple TV agora, mas é que eu assino o Apple TV por dentro do Prime Video. Mas chama A Invasão. Teoricamente... a história sobre alienígenas que estão invadindo a Terra. Eu vi 3 capítulos, estou curioso para ver o que vai acontecer ali. Ainda está me chamando... eu vi 3 capítulos, quero ver. Provavelmente hoje eu vou ver mais um à noite. Já tem, acho que já não sei se tem 2 temporadas. Eu gostei, a ideia é boa. Quero ver se eles vão se perder no meio da história ali. Mas por enquanto estou vendo, vale a pena tentar entender ali o seriado. A Invasão. Ok. A Invasão, em português. Muito bem. Feito, meus queridos. Acho que é isso. É isso. Vamos lá? Seguir mais um mês então, Ricardo? Esse mês eu vou tirar alguns dias aí de férias, mas esse negócio de trader não existe férias. A gente não desconecta nunca. E agora nos iates... Negócio do celular na mão... Meu caro, agora nos iates que andam pelo Mediterrâneo tens acesso ali
a internet, consegue ver tudo. Tem Starlink, tem Starlink. Tem Starlink ali no iate, não há problema. Ok. É isso aí. Meu caro, Então um grande tá bom. prazer, um enorme abraço. Espero que passes umas férias muito boas. E daqui a um mês cá estaremos então para ver o que é que aconteceu. Falamos então. Prazer enorme. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Vamos para mais, né? Mês que vem temos mais conversas transatlânticas. Abraço para todo mundo.